A partir de agora, Programa Espírita Jesus no Lar. Um programa do Lar Fraterno Irmãos do Caminho. Jesus amigo, obrigada pela oportunidade de estarmos reunidos na realização do programa Jesus no Lar. Envolva cada ouvinte em suas necessidades, dê a todos entendimento para os ensinamentos que vão ser passados e sabedoria para colocar em prática, e que vossa luz possa iluminar a todos hoje e sempre. Graças a Deus. Mensagem do dia. Guia seguro. A vivência cristã é o retorno à simplicidade e ao amor, na sua expressão mais pura. Quem se identifica com Jesus, despe-se de atavios, exteriorizando harmonia e paciência. Nenhuma excentricidade no seu aspecto exterior, nem qualquer característica estranha, alienada em relação à sociedade, no seu comportamento ético. Nem fuga aos deveres comuns, nem mergulho fanático em regras exóticas. Vida normal, dignificante, como afirmação da força do ideal que vitaliza interiormente e se exterioriza nas ações do equilíbrio e da ordem. Há cristãos que vivem para comer, dormir e procriar ou exercer as funções genésicas em desgoverno. São os típicos homens fisiológicos. Apresentam-se outros que, em reação ao mundo, abandonam o corpo, cultivando a mente, isolando-se de todos e informando viver os ideais que esposam. São característicos homens psicológicos e ascetas. Existem outros ainda, que siliciam o corpo e a alma, impondo-se disciplinas rígidas, ao mesmo tempo fugindo a qualquer contato com a vida social. Os cristãos, no entanto, que realmente encontraram Jesus, lutam e sofrem, trabalham e amam, respeitam o corpo e a vida. Convivem com todos e se esforçam pelo próprio progresso como o da humanidade, sem medo nem afetação, em clima de festa íntima e de paz. São os homens realmente cristãos, porque integrais. Examina qual o grupo em que te encontras, comparando o teu com o comportamento do Mestre. Se ainda transitas numa faixa de conduta equivocada, é tempo de refazeres o caminho, corrigindo o teu enfoque doutrinário. Lê com mais cuidado os apontamentos evangélicos. Medita com mais frequência nas lições conhecidas. Aplica a sensatez na conduta. Examina os teus feitos com a claridade do amor, e o amor, sustentado pela fé que se irradia da razão, será o guia seguro para os teus dias futuros, de forma que, em sendo um verdadeiro cristão, terás conquistado a posição de homem integral. Graças a Deus. Alegria de ser
muito além do infinito, amparando os aflitos, implorando ao Senhor. Pai, faz de mim samaritano, os meus passos em teus passos confundir, ser orvalho neste imenso oceano, rebuscar todo o tempo que perdi. Vejo na sublime arquitetura, frente a frente, Criador e criatura, peregrino nessa estrada, não posso parar, pois eu sei que alguém me espera e também necessita te encontrar. Pai, faz de mim samaritano, os meus passos em teus passos confundir, ser orvalho neste imenso oceano, rebuscar todo o tempo que perdi, rebuscar todo o tempo que perdi. Qual o sentido da vida? Para onde vou depois da morte? O que fazem os espíritos que já desencarnaram? Como aceitar a morte de alguém querido? Posso me reencontrar com aqueles que me precederam no além-túmulo? O Espiritismo ajuda a entender a vida após a morte? Conhecer o Espiritismo tira nossas dúvidas e incertezas sobre o futuro. Procure um centro espírita. Conheça o Espiritismo e seja mais feliz. Boa sementeira que produz só frutos bons. Logo após a fecundação, já inicia em ritmo acelerado a multiplicação celular, e que com 6 semanas de gestação, o embrião já está com o coração pulsando. Na 8ª semana, o embrião, medindo 1,5 centímetro, todos os órgãos, os músculos, os nervos estão começando a funcionar. As mãos já se flexionam nos punhos. O primeiro trimestre da gestação é mesmo fantástico. Vida sim, aborto não. Tem o homem o direito de dispor da sua vida? Não, só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. Se você pensa em suicídio, se você se sente triste, sozinho, desamparado, desesperado, peça ajuda. Procure tratamento médico e psicológico. Procure tratamento espiritual em um centro espírita. Ore, peça ajuda a Deus e ao seu anjo da guarda. Suicídio nunca. Conheça o Espiritismo. Estudando a doutrina espírita.
Amigo ouvinte, continuando nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, não se pode servir a Deus e às riquezas. Os bens da terra pertencem a Deus, que os distribui conforme sua vontade, e o ser humano não passa de usufrutuário, administrador mais ou menos íntegro e inteligente. Tanto não constituem propriedade individual da pessoa que Deus muitas vezes torna ineficazes todas as previsões e a fortuna escapa ao que julga possuí-la sob os melhores títulos. Afirmareis porventura que isso é compreensível em relação aos bens hereditários, mas não quanto aos que são adquiridos pelo trabalho. Sem qualquer dúvida, se há riqueza legítima, apenas é a honestamente conquistada, pois uma propriedade só é legitimamente adquirida quando para possuí-la não se causou dano a ninguém. Serão exigidas contas de qualquer centavo mal conquistado em prejuízo de alguém. Mas pelo fato de a pessoa dever sua fortuna aos próprios esforços, terá por isso alguma vantagem quando morrer? Os cuidados que tomam para transmiti-la aos seus descendentes não são frequentemente inúteis? Se Deus não quiser que eles a recebam, nada prevalecerá contra sua vontade. Poderá alguém impunemente usar e abusar dos seus bens durante a vida sem ter de prestar contas? Não. Permitindo adquiri-la, é possível que Deus tenha pretendido recompensar-lhe, durante esta encarnação, seus esforços, sua coragem e sua perseverança. Contudo, se a utiliza unicamente para a satisfação dos seus sentidos ou do seu orgulho, se tais bens, nas suas mãos, se convertem em causa de queda, melhor seria que não os possuísse. De um lado, perde o que ganhou de outro, anulando o mérito do seu trabalho, e quando deixar a terra, Deus lhe dirá que já recebeu sua recompensa. Mensagem de um espírito protetor em Bruxelas, 1861. Emprego da riqueza. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Compenetrai-vos bem disso, vós a quem o amor do ouro domina, vós que venderíeis a alma para possuir tesouros, porque permitem vos eleveis acima das outras pessoas e vos proporcionam os prazeres das paixões. Não, vós não podeis servir a Deus e às riquezas. Se então sentis vossa alma dominada pelas cobiças da carne, apressai-vos em remover o jugo que vos oprime, pois Deus, justo e severo, vos dirá: que fizeste, administrador infiel, dos bens que te confiei? Esse poderoso instrumento de boas obras, tu exclusivamente o empregaste para tua satisfação pessoal. Qual é, então, o melhor emprego da fortuna? Procurai nestas palavras, aspas, amai-vos uns aos outros. A solução do problema. Revelam o segredo do bom emprego das riquezas. Aquele que é animado pelo amor ao próximo tem sua linha de conduta toda traçada. O emprego que agrada a Deus é a caridade. Não a caridade fria e egoísta que consiste em espalhar ao redor de si o supérfluo de uma existência dourada, mas a caridade plena de amor que procura a infelicidade e a soergue sem a humilhar. Rico, dá do teu supérfluo, faze melhor, dá um pouco do teu necessário, pois teu necessário ainda é supérfluo, mas dá com sabedoria. Não repilas quem pranteia, com medo de seres enganado, mas vá à fonte do mal, alivia primeiro, informa-te depois e verifica se o trabalho, os conselhos e a própria afeição não serão mais eficazes que a tua esmola. Dissemina em torno de ti, com os auxílios materiais, o amor a Deus, o amor ao trabalho e o amor ao próximo. Alicerça tuas riquezas sobre bases que jamais te faltarão e te proporcionarão grandes benefícios. As boas obras. Da riqueza da inteligência deves te servir como a do ouro. Difunde em torno de ti os tesouros da instrução. Espalha sobre teus irmãos os tesouros do teu amor e eles frutificarão. Cheverus, Bordeaux, 1861.
Graças a Deus. Esclarecer almas, esa es la misión. Cristianismo redivivo, nuestra mayor lección. Con Humberto de Campos, libro espírita llevar, transformando nuestra tierra, amigos, y de predicar. Libro espírita, vamos divulgar. Libro espírita nos consolará, esclareciendo almas, salvando vidas, junto a Humberto de Campos, nuestras almas más unidas, llevar la buena nueva a la humanidad. Cantaremos juntos himno a la fraternidad. Palabras de amor, auxilio y perdón, caridad y consuelo, amparo, unión, llevando al Cristo desde el niño al abuelo, libre espíritu el camino, esparce evangelio, libre espírita, vamos divulgar. El libre espírita nos consolará, esclareciendo almas, salvando vidas, junto a Humberto de Campos, nuestras almas más unidas, llevar la buena nueva a la humanidad. Cantaremos juntos himno a la fraternidad. Estamos apresentando o programa Espírita Jesus no Lar. A ideia do aborto está estreitamente ligada a uma imagem de assassinato. Por que é um assassinato? O bebê que está no ventre materno é um ser humano ainda não nascido, mas com vida própria. Está ligado transitoriamente ao organismo materno, pelas deficiências de uma fase da sua evolução, mas não é parte do corpo da mãe. Vida sim, aborto não. A Organização Mundial de Saúde divulga em seu Manual de Prevenção ao Suicídio diversos mitos em relação ao comportamento suicida. Alguns deles são: mito 1. As pessoas que falam sobre o suicídio não vão tirar suas próprias vidas, elas estão querendo só chamar atenção. Mito 2. O suicídio é sempre impulsivo e acontece sem aviso prévio. Mito 3. As pessoas que cometem suicídio querem mesmo morrer. Mito 4. Quando alguém sobrevive a uma tentativa de suicídio, ele está fora de perigo. Mito 5. O suicídio é sempre hereditário. Mito 6. Os indivíduos que tentam cometer o suicídio têm sempre uma perturbação mental. Mito 7. Falar sobre o suicídio dá a ideia de suicídio à pessoa. Está pensando em tirar a sua própria vida? Busque ajuda. De onde eu vim? Existem espíritos? Posso nascer de novo? Por que sofremos tanto? Existe vida depois da morte? Para onde vou depois da morte? O que é reencarnação? O que é mediunidade? Amigo ouvinte, as respostas a essas e a tantas outras questões você encontrará conhecendo a doutrina espírita em seu tríplice aspecto: ciência, filosofia e religião. Procure uma instituição espírita em sua cidade. Participe das reuniões públicas. Conheça, leia e estude o espiritismo e se beneficie com as suas luzes.
Evangelho e caridade. Prosseguindo, disse Jesus: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes, os quais, depois de havê-lo despojado e espancado, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Lucas capítulo 10, versículo 30. Antes de Jesus, a caridade é desconhecida. Os monumentos das civilizações antigas não se reportam à divina virtude. Os destroços do palácio de Nabucodonosor, no solo em que se erguia a grandeza de Babilônia, falam simplesmente de fausto e poder que os séculos consumiram. Nas lembranças do Egito glorioso, as pirâmides não se referem à compaixão. Os famosos hipogeus de Persépolis são atestados de orgulho racial. As muralhas da China traduzem a preocupação de defesa. Nos velhos santuários da Índia, o Todo-Poderoso é venerado por milhões de fiéis, indiscutivelmente sinceros, mas deliberadamente afastado dos semelhantes, nascidos na condição de párias desprezíveis. A Acrópole de Atenas, com as suas colunas respeitáveis, é louvor à inteligência. O Coliseu de Vespasiano em Roma é monumento levantado ao triunfo bélico para as expansões da alegria popular. Por milênios numerosos, o homem admitiu a hegemonia dos mais fortes e consagrou-a através da arte e da cultura, que era suscetível de criar e desenvolver. Com Jesus, porém, a paisagem social experimenta decisivas alterações. O mestre não se limita a ensinar o bem, desce ao convívio com a multidão e materializa-o com o próprio esforço. Cura os doentes na via pública sem cerimoniais e ajuda milhares de ouvintes, amparando-os na solução dos mais complicados problemas de natureza moral, sem valer-se das etiquetas do culto externo. Lega aos discípulos a parábola do bom samaritano, que exalta a missão sublime da caridade para sempre. A história é simples e expressiva. Transmite Lucas a palavra do celeste orientador, explicando que descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores que o despojaram, espancando-o e deixando-o semi-morto. Ocasionalmente passava pelo mesmo caminho um sacerdote e, vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, abordando o mesmo lugar e observando-o, passou à distância. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e, reparando-o, moveu-se de íntima piedade. Abeirando-se do infortunado, aliviou-lhe as feridas e, colocando-o sobre a sua cavalgadura, cuidadosamente asilou-o numa estalagem. Vemos, dentro da narrativa, que o Senhor situa no necessitado simplesmente um homem. Não lhe identifica a raça, a cor, a posição social ou os pontos de vista. Nele enxerga a humanidade sofredora, carecente de auxílio das criaturas que acendam a luz da caridade, acima de todos os preconceitos de classe ou de religião. Desde aí, novo movimento de solidariedade humana surge na Terra. No curso do tempo, dispersam-se os apóstolos ensinando em variadas regiões do mundo que mais vale dar que receber. E, inspirados na lição do Senhor, os vanguardeiros do bem substituem os vales de imundície pelos hospitais confortáveis. Combatem vícios multimilenários com orfanatos e creches. Instalam escolas onde a cultura jazia confiada aos escravos. Criam institutos de socorro e previdência, onde a sociedade mantinha a mendicância para os mais fracos. E a caridade, como gênio cristão na terra, continua crescendo com os séculos, através da bondade de um Francisco de Assis, da dedicação de um Vicente de Paulo, da benemerência de um Rockefeller ou da fraternidade do companheiro anônimo da via pública, salientando, valorosa e sublime, que o Espírito do Cristo prossegue agindo conosco e por nós. Do livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Lucas, páginas 135, 136 e 137. Graças a Deus.
Em tudo, faça com caridade. A caridade vai muito além de ofertar os bens materiais. Ela se divide em duas, a material e a moral. A caridade material é aquela em que você pode doar o que tem a mais, ou mesmo do seu necessário. A caridade moral é toda aquela em que sai do seu coração, seja uma palavra, um abraço, a transmissão de um carinho. Enquanto a material é um convite a dividir os bens materiais que Deus lhe emprestou, a caridade moral é um convite a dividir o patrimônio espiritual que Deus lhe concedeu. Que você possa ver sempre no seu semelhante o irmão necessitado, precisando da sua ajuda. Todas as vossas coisas sejam feitas com caridade. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 14. Do livro Passos de Luz, André Criarim Vilar, graças a Deus. Nossos corações você vai ver que existe o amanhã e um novo dia irá nascer. Se você quer mudar o mundo, comece logo por você, trabalhando e fazendo por onde merecer. Somos nós que podemos construir um mundo melhor. Somos nós que podemos construir um mundo melhor. Para contemplar a paz que existe em cada coração, é preciso cultivar o amor entre os irmãos. Com certeza nós queremos um mundo com mais união, onde a paz seja o lema de cada coração. Somos nós que podemos construir um mundo melhor. Somos nós que podemos construir um mundo melhor.
Você ouviu o nosso programa Jesus no Lar. Obrigado, fiquem com Deus e muita paz.